tem passado? Tem estudado, tem se organizado, tem se divertido e descansado? Muito bem. Bom, eu sou a teacher Ana Carol e nós estamos juntos para mais uma aula de inglês, ok? It's English time, ok? Hoje a gente vai falar de uma temática que eu gosto muito e que é bem importante que a gente discuta e reflita sobre ela, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o feminino nas diferentes culturas, né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre qual é a função, qual é o papel, qual é a representatividade das mulheres nas diferentes culturas ao redor do mundo. Vai pensando um pouco aí na sua casa, por exemplo. Quem são as mulheres? Que representação elas têm? Que influência elas têm na família? Aí no seu bairro, existem muitas mulheres influentes, não muitas? Como é? Como é a presença das mulheres na sua vida? Quem são elas? O que elas representam para você? Você tem a presença de muitas mulheres na sua vida? Nem tantas? Enfim, vai pensando um pouquinho sobre isso. Bom, para começar, vamos pensar um pouquinho? Vamos refletir mais um pouco? Então, olha só. Quais características tornam uma pessoa única e especial? Você conseguiria me listar aí? Fazer uma espécie de receita para me dizer, olha, são essas características aqui que tornam uma pessoa única e especial? Difícil, né? Difícil a gente colocar as pessoas assim em caixinhas, né? Difícil a gente conseguir ter aí uma lista de coisas que tornariam pessoas especiais, todas as pessoas, porque normalmente elas são especiais a partir da experiência de cada um, né? Então ela tem a ver com a experiência que eu tenho com o outro e que nunca será igual com todas as pessoas. Mas eu vou te trazer algumas questões aí que vão te ajudar a pensar. Por quê? As características de uma pessoa dependem de muitos fatores. Olha alguns deles. Onde ela nasceu, isso é importante, né? Qual é o lugar de onde ela vem? Qual é a cultura desse lugar? Qual é o grupo a que essa pessoa pertence, né? Que tipo de grupo social ela pertence, né? Quem são essas pessoas do seu convívio diário? Se tem acesso aos estudos, isso é bem importante, né? É uma pessoa que lê, que tem acesso, que conhece um pouco de diferentes culturas, que acessa estudos importantes ou não. É uma pessoa que não teve essa oportunidade. Tudo isso faz diferença. Se tem acesso às informações da sociedade, né? Então é diferente do estudo. Então é ter acesso às informações, é manter-se informado, né? É exercer a sua cidadania conhecendo o que está acontecendo na sociedade, sabendo o que é que está acontecendo. A quais regras está exposta? Então isso tem muito a ver com o grupo que ela pertence, né? Onde ela nasceu, quais são as regras desse lugar a qual ela está exposta. E aí, qual é o grau de liberdade que tem? Então, só algumas questões, né? Que aí vão definindo algumas características. E eu trouxe essas questões aí pra gente pensar um pouco, em especial, sobre mulheres, sobre o feminino. Pra gente entender um pouco e responder essa pergunta: como vivem as mulheres ao redor do mundo? Você já pensou nisso? Você já pensou que bem pertinho de você aí pode ter uma mulher vivendo alguma situação bem difícil, bem complicada, de violência ou de algo parecido? E também pode ser o contrário. Você já pensou que pode ter uma mulher aí bem próxima a você, que é empoderada, né, que tem sucesso? Enfim, a gente precisa entender um pouco. E nas culturas isso não é diferente, só que a gente vai ter aí algumas questões que permeiam a vida dessas mulheres, né? E aí respondem um pouco e nos trazem algumas respostas sobre por que é assim. Né, e faz a gente refletir também. Será que precisa continuar desse jeito? Será que a gente precisa conversar sobre isso para entender? Então, olha lá, vamos começar então com o primeiro lugar, que é a Índia, né? A Índia, aí com a sua imensa diversidade cultural e religiosa, né? Então, normalmente quando a gente ouve falar sobre Índia, a gente já pensa em cultura, em religião, né? Um povo com uma diversidade bem intensa de religiões e de cultura, né? São politeístas, ou seja, adoram vários deuses diferentes, né? Que contam muitas histórias diferentes, são histórias sempre muito interessantes, lendas muito interessantes acerca de cada um deles, e claro que isso influencia grandemente na cultura das mulheres também, né? Lá na Índia, o status das mulheres está ligado às relações familiares, então a relação da mulher na Índia está muito ligada com a família. Lá, a família tem grande importância. Os idosos têm autoridade sobre os mais jovens.
e os homens sobre as mulheres. Então, ponto de partida aqui. Nós estamos falando sobre cultura e sobre diferentes culturas. E como é importante a gente respeitar essas culturas, né? Então, quando a gente conhece um pouco mais, a gente aprende a ter mais respeito. Na Índia, a cultura é essa. Os idosos têm aí a autoridade, então são eles que tomam as grandes decisões. E são os homens também que têm esse poder de decidir, né? Que têm a autoridade sobre as mulheres. Então acaba que se torna uma cultura onde elas são muito submissas aos homens, né? E aí a gente vai entrar em muitas questões e você deve estar pensando muitas coisas, né? Mas aqui a gente vai se ater a compreender um pouco da cultura, entender como é a organização desses povos, e aí depois você pode pesquisar mais, vai entender um pouco sobre tudo. Mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre essas mulheres. E aí eu fui dar uma olhada sobre várias questões e aí fui pegando algumas características que são bem legais, né, e que também trazem muita cultura na sua questão. Uma delas é a questão da roupa, né, da forma como essas mulheres se vestem. E aí elas usam esse pano aí que se chama chunari ou dupatta ou dupatá ou chunari, né? E aí, como não compreendo aí a língua, tenho esses dois nomes, essas duas possibilidades, que é esse grande tecido que elas utilizam como um lenço, como um grande lenço, para cobrir cabeça, corpo, né? Em especial, elas usam primeiro para proteger os cabelos da poluição, do pó e tudo mais. Tem uma questão relacionada com respeito ao seu parceiro, quando tem, né, um companheiro aí quando são casadas, então por isso usam o véu nos cabelos também por uma questão aí de simbologia. E também tem uma questão para se protegerem do sol, né? Para não fazerem queimaduras na pele. Então é uma forma de manterem-se protegidas. Então elas fazem diversas amarrações, de diversas formas. Se procurar na internet aí você vai ver muitas possibilidades de utilizar esse grande pedaço de tecido como um lenço amarrado pelo corpo, sem costura nenhuma, né? Elas fazem amarrações que mantêm ele preso ao corpo e a cabeça aí como um lenço protegendo também. Uma outra questão, em um país extremamente religioso, não poderia deixar de ter, que é essa questão do bindi, né? Que você já deve ter visto aí, houve um momento na nossa sociedade em que era muito comum colocar essa joia, né? Uma pequena joia grudada ali, exatamente aqui entre os olhos. Na Índia, as mulheres fazem, né, essa marca com tinta, né? Com cúrcuma, que é um pigmento bem avermelhado, que é natural, e aí elas fazem essa pigmentação e fazem esse olho ali, que é o que elas chamam de terceiro olho. Então, para elas, esse é um símbolo sagrado. E está relacionado com uma deusa chamada Parvati, que é uma deusa bem importante para eles, e é considerada como a deusa da fertilidade, protetora do amor e dos casamentos. Parvati é casada com Shiva, que também é considerado um deus muito poderoso para esse povo, né, para os povos hindus. Então, a Parvati tem uma história bem bonita, quando você puder, não vou contar ela aqui agora, vá ler um pouco na internet, vá buscar, tem vários vídeos também contando a história de como Parvati e Shiva casam, de como ela fica meditando aí por muito tempo, né, para que ela tenha o amor de Shiva. Mas aí depois você vai ler um pouco sobre isso para descobrir que história é essa. E aí as mulheres fazem esse terceiro olho, né? Colocam essa ideia de terceiro olho porque elas acreditam que abra um canal com o espiritual. Então, esse terceiro olho, para a cultura hindu, é uma abertura desse canal espiritual, transcendente, onde elas podem se conectar com esses deuses, com essa religiosidade, com essa fé. E é claro que elas também acreditam que protegem, né? Que é um símbolo de proteção, que protegem a elas, aos seus maridos, aos casamentos que têm, né? Então, por isso, a gente tem aí esse bindi colocado aí, exatamente aqui no meio, entre os olhos, e as mulheres utilizam. Vamos para mais uma questão? Olha só. Tem uma cerimônia que também tem um símbolo que é colocado ali, que é o Sindordana. Então, veja lá. Essa mulher na foto está numa cerimônia de casamento, né? Uma cerimônia onde ela está se casando. E aí percebam que aquele mesmo líquido, aquele mesmo pó, aquela mesma tinta em que elas fazem o bindi, está sendo colocado exatamente aqui, né? Na marca onde os cabelos estão divididos. É mais ou menos como se fosse uma aliança de casamento.
Aqui na nossa cultura, a gente tem o hábito de trocar alianças, né? E colocá-las na mão esquerda, simbolizando aí essa ideia de matrimônio. Na Índia, eles fazem esse ritual e a mulher passa então a fazer esta marca avermelhada na divisão dos cabelos, demonstrando que ela é casada. Então é um símbolo que mostra à sociedade que ela é uma mulher casada. E claro, elas acreditam que esse símbolo traz prosperidade para o casamento, então é importante que faça. Depois de casadas, elas carregam o símbolo por todo o tempo, por toda a vida. Exceto quando seus maridos morrem, ficam viúvas, que elas podem ter a opção de não mais fazer o Sindordana e não mais carregar essa marca. Mas tem também a opção de que se quiser continuar carregando mesmo sendo viúva, elas podem, né? É uma cultura onde o divórcio, a separação não é muito comum e não é muito bem vista. Então, por isso, a gente não tem essa questão aí de uma cerimônia, por exemplo, de separação, né? Então a mulher não tem essa possibilidade, porque nessa cultura o matrimônio tem ainda um peso muito grande, muito importante, né? Questões que a gente precisa pensar sobre, né? Vai estudar um pouco sobre isso para entender como isso acontece e se tem acontecido mudanças, aí como é que as mulheres estão provocando essas mudanças lá na Índia. Aí eu achei também uma outra cerimônia que eu acho muito legal, né? Já fiz inclusive uma tatuagem de rena, diferente dessas que a gente faz definitivas, que também podem receber o nome de Mendi, que é nada mais nada menos do que esses desenhos que são feitos, né, no corpo das mulheres também, numa cerimônia que antecede o casamento. Nesse momento, as mulheres se reúnem e aquelas que já são casadas, que são as mulheres mais velhas, lembra lá, né? Uma cultura onde os mais velhos têm mais autoridade, se reúnem nesse momento com a noiva e começam a fazer esses desenhos nos pés, em todo o braço da noiva. Os desenhos têm uma simbologia que trazem prosperidade, fertilidade, amor, né? E é um momento importante também de troca de experiências entre essas mulheres. Então elas conversam sobre o matrimônio, sobre como é que é, né? Tem aí como se fosse uma grande reunião de amigas, né? Dentro desse momento onde a noiva vai ser toda pintada com rena, ela fica ali por um determinado período com a tinta ainda em cima da pele e depois quando ela lava, a rena pigmenta a pele por um período. A cultura diz que a mulher, depois de casada, fica durante um período com essa tinta ainda, né, no corpo, e aí, enquanto a tinta estiver ali na sua pele, ela não faz nenhuma tarefa dentro de casa. Então, é como se ela estivesse ali em férias das tarefas do lar, enquanto a tatuagem ainda estiver no seu corpo, né? A gente já começa a pensar, eu, por exemplo, já penso que faria tatuagem toda hora e ficaria renovando só para poder ter o benefício de não precisar ficar fazendo coisas de casa, né? Porque nessa cultura a mulher, depois que casa, tem essa coisa de que vai cuidar do lar e do marido e do casamento, e aí só durante esse período, enquanto a mende ou a tatuagem de rena estiver no seu corpo, ela fica sem fazer nada. São várias cerimônias que envolvem muitas questões culturais, né? Estão muito relacionadas com a religiosidade desse povo também, com essa espiritualidade. Eles têm uma forte questão espiritual com tudo, e por isso tudo tem uma cerimônia, tudo tem uma razão, né? Para eles tudo isso tem simbologia intensa para que aconteça, para essas mulheres também, né? Vale lembrar que as mulheres passam pelas cerimônias porque acreditam nessas questões, né? Então fazem a opção de realizar todos esses rituais. Ora, o nosso não é muito diferente, né? Temos opções aí de ter, por exemplo, um casamento com todas as questões que envolvem isso, com vestido, com buquê, né? Com tudo que se pode ter culturalmente aqui para o nosso povo. E temos a opção de não fazer, de não precisar ter todo esse ritual para formalizar aí, por exemplo, a questão de um matrimônio, de um casamento. Vamos mudar de cultura agora? Vamos falar um pouco também sobre essa cultura que a gente ouve muito falar e precisa tomar um pouco de cuidado com os estereótipos, né? A gente vai falar um pouco do Oriente Médio. Então ali o Oriente Médio, lugares como Arábia Saudita, Iraque, Irã, né? A gente vai ter aí, tem ouvido falar muito sobre esses locais, sobre essa questão religiosa bem intensa, sobre muitos conflitos de guerra relacionados a essa questão da religiosidade. E aí a gente também vai ouvir falar muito
sobre a questão das mulheres nessas culturas, né? De como existem aí muitos movimentos acerca de como essa cultura da Arábia Saudita com as mulheres precisa ser mudada e precisa promover algumas mudanças. Por que a gente tem que tomar cuidado com os estereótipos? Para não sair achando que todas as mulheres da Arábia Saudita são do mesmo jeito, né? Não é uma verdade para nenhum lugar do planeta, né? Ninguém é igual a ninguém, mas cada um tem o seu jeito, a sua cultura, a sua forma de fazer as coisas. Aí a gente tem algumas características das mulheres que são lá da Arábia, do Oriente Médio, que fazem com que elas tenham essas características e possam ser identificadas aí por algumas questões que de novo vão passar, por exemplo, pela vestimenta. Então olha lá, esse tecido que ela está usando aí sobre a cabeça se chama abaiá e é como um chale, né, ou como um poncho que a gente utiliza aí, só que ele cobre inclusive os cabelos, né? As roupas nessa cultura para as mulheres são todas sempre largas, grandes vestidos, sempre bem largos. Nunca veremos roupas que ficam grudadas, né, que expõem o corpo da mulher, porque é uma cultura onde a mulher não deve expor o seu corpo, né, mesmo que ela esteja utilizando roupas. Então, normalmente são vestidos largos, com tecidos leves e soltos, mas que ficam sempre bem largos, e o abaiá tem essa característica, vejam lá. Aí a gente tem um outro modelo ali e tem a questão de cobrir os cabelos. A gente vai discutir um pouco sobre isso para você entender qual é a ideia de por que as mulheres do Oriente Médio precisam andar com os cabelos cobertos. E aí a gente tem uma discussão que você também já deve ter ouvido sobre o hijab. Então vejam lá que o abaiá é uma peça inteira maior, né, que cobre aí como uma blusa, como um poncho, grande parte do corpo da mulher. E o hijab não, o hijab é esse lenço que cobre também cabelo e rosto, inclusive das mulheres. Ele é obrigatório, né, a gente chama de lenço ou véu, e ele é obrigatório para que as mulheres circulem nas ruas, inclusive turistas, né? Então, por exemplo, se sairmos daqui e formos visitar um país do Oriente Médio, precisamos, como mulheres, proteger os cabelos, porque naquela cultura as mulheres não devem exibir os seus cabelos. É uma cultura que acredita que as mulheres como um todo, em especial os seus cabelos e as partes do seu corpo, têm uma simbologia de muita sensualidade, então por isso deve ficar reservado apenas ao espaço de sua própria casa. Então, quando estão em casa, elas podem não usar o hijab, podem andar com roupas onde mostrem braços e pernas, mas nas ruas, quando circulam, não podem, precisam esconder todo o corpo. Então, o que fica mais à mostra? Apenas as mãos e parte dos pés também, não pode ser tudo, né? Então, elas estão sempre usando roupas que cubram essas partes do corpo, e o uso do hijab é uma questão muito ligada à religião, né? Então existem, por exemplo, mulheres que optam por usar o hijab. Por quê? Porque acreditam na religião, porque querem seguir os preceitos dessa religião, e por isso o uso do hijab, desse véu, se faz necessário, né? Mas porque essa mulher escolheu isso, né? Ela escolheu fazer parte da religião. E aí a gente tem algumas questões aí para discutir sobre quando ela não quer, né, seguir a religião. E aí, por que ela precisaria fazer uso do hijab, do véu, se ela não opta por ser religiosa? Então, essa discussão é bastante intensa, você vai ver que tem muita coisa legal na internet para você refletir, para você pensar, porque é uma questão difícil da gente compreender que algumas façam uma escolha e tenham liberdade para fazer essa escolha, e também as outras que não querem ter essa escolha precisam também ser respeitadas. Aí eu trouxe aqui algum tipo de véus que são utilizados. Então veja lá, a gente tem lá no primeiro amarelinho o mais simples, que se chama shaila, que é utilizado mais comumente. Então, se você já ouviu falar, por exemplo, na Malala, que é uma ativista que justamente vai falar um pouco aí, vai discutir também essas questões das mulheres islâmicas, utiliza o hijab. Então a Malala, sempre que está em público, vai estar com os cabelos cobertos, normalmente dessa forma, aí, com o shaila ou com o hijab lá, que fecha um pouquinho mais, né, que deixa um pouco mais, o pescoço não fica tão à mostra, já protege também o pescoço. Aí a gente vai ter um outro tipo de amarração, um outro tipo de jeito de colocar, que é o hijab e a amira. A gente tem esse outro que é o kimar. Aí a gente já vai ter um, olha só, que parece um grande vestido, né? Que é o chador, que é um grande tecido que cobre
até os pés das mulheres. A gente tem o kibab, que é esse que cobre até o rosto todo ali, deixando só os olhos mesmo à mostra, mas ele ainda não é todo longo, né? Ele cobre ali parte do peito ali até o cotovelo. E aí a gente tem a burca, que é esse grande vestido que cobre todo o corpo da mulher, e inclusive a parte onde ela tem os olhos, tem uma telinha ali que também dificulta quem está do lado de fora conseguir enxergar, né? Então, a gente vai discutir aí sobre muitas questões de por que usam, por que não usam. É cultural, então faz parte de uma história, né, de uma construção histórica desse povo. O que a gente só quer discutir é a escolha, né, de mulheres poderem escolher usar por uma opção e não por serem obrigadas, porque podem sofrer algum tipo de punição quando não utilizam, né? Então é essa a questão que a gente precisa discutir, o respeito à escolha, né? Poder ser quem você quiser. Aí a gente tem aqui algumas questões, né, dessas mulheres que sempre estão e gostam de utilizar roupas bem coloridas, embora, né, eu tenha dito para vocês que elas sempre estão com roupas bem largas, vestidos bem largos, elas gostam muito de utilizar cores, né, fazem uso de rendas, de joias também, gostam muito de utilizar adornos, né, para poder se enfeitar. Lá também tem uma questão onde, por exemplo, no transporte público, há um vagão separado só para as mulheres. Por quê? Porque elas não podem andar nos mesmos espaços que os homens e não podem ser tocadas por outro homem que não seja o seu próprio companheiro ou o pai, por exemplo, né? Então, quando estão nas ruas e saem para trabalhar, para estudar, para realizar suas atividades do dia a dia, no transporte público elas são obrigadas a utilizar esse vagão que é reservado apenas às mulheres. Então, os homens já sabem que não devem entrar e elas também sempre estão ali todas separadas, porque no transporte público pode acontecer de você esbarrar, né, em alguém, dele de repente dar um solavanco e você acabar esbarrando. Isso não pode acontecer com uma pessoa do sexo masculino. Então, por isso elas têm aí esse vagão reservado. Então, vocês perceberam que nessa cultura a mulher é colocada num espaço bem diferente, né? Ela está sempre colocada num grupo onde ela deve permanecer e deve seguir uma série de regras, né, de imposições que são colocadas a ela. Por uma questão de religião, né? E vou falar mais uma vez aqui. Existem muitas mulheres que acabam aderindo à religião e que por isso fazem uso desses costumes e fazem o uso dessas vestes, do hijab, tranquilamente porque fizeram uma opção. Mas infelizmente tem um grupo que não optou e que precisa continuar seguindo essa regra, né? Então por isso a gente tem essas discussões aí e precisa refletir sobre elas. Bom, falamos um pouco sobre o Oriente Médio, agora a gente vai para um outro lugar também muito rico culturalmente, que é a Coreia do Sul, né? Então a gente vai entender um pouquinho e aí eu descobri umas curiosidades bem bacanas sobre as coreanas. Uma delas é essa daí, ó, o face kini. Elas gostam de ir à praia, mas diferentemente do que acontece aqui no Brasil, elas não querem de jeito nenhum queimar a própria pele. Por razões bem inteligentes, eu confesso, né? A gente sabe já hoje que o sol não é muito positivo para a pele, né? Ele causa um envelhecimento mais acelerado, apesar de deixar a gente com uma cor bem legal, que eu gosto muito. Mas as chinesas, sabendo disso, desde sempre souberam, não gostam do sol, então se protegem dele ao máximo. E aí, quando vão se expor, quando vão à praia, por exemplo, utilizam esse traje aí de banho bem curioso, que inclusive protege o próprio rosto, que é a área mais afetada pelos raios solares, né? Aqui primeiro sofre com os raios solares. E lá é bem comum também a gente ver as mulheres circulando com uma espécie de face kini, assim, só que só no rosto, para proteger o rosto aí do sol, né? Usam sempre muitos chapéus, diferentes tipos para manterem-se protegidas. E aí eu fui descobrir que elas têm uma rotina de skincare, que é na verdade cuidados, né, com a própria pele, bem intensa. Então elas usam aí uma média de 6 a 8 produtos pela manhã e 6 a 8 produtos à noite, antes de dormir, para fazer aí os cuidados com o próprio rosto. Então são vários produtos utilizados para limpeza, para hidratação e para cuidados da pele, onde inclusive também elas fazem massagens, né, para que possam manter a pele sempre com uma aparência jovem e saudável.
Se você for pesquisar na internet, vai ver um monte de tutorial de como é que você faz um skincare do jeito que as coreanas fazem, porque são conhecidas pela sua pele de porcelana, que são sempre muito bem cuidadas, justamente porque fazem esse ritual intenso aí diariamente. Bom, a gente tem também uma questão de que lá as gestantes recebem do governo um cartão de crédito, né, uma espécie de valor, por assim dizer, e um chaveiro para o uso do assento preferencial em transportes públicos. Então é mais ou menos como se ela recebesse um benefício do governo quando está grávida, para que pudesse fazer aí o enxoval do bebê. Então ela tem um valor determinado que ela pode utilizar para comprar coisas para o bebê, ou ela pode também comprar coisas para si mesma, então é uma escolha. E aí ela tem um chaveiro que, quando ela ingressa num transporte público, esse chaveiro faz com que o assento que é reservado à gestante se ilumine. E aí as pessoas já sabem que entrou uma gestante no transporte e que por isso devem levantar para ceder o lugar. Então é um jeito aí de avisar as pessoas para não ficarem sentadas no assento de gestantes, para darem a preferência de lugar sem que alguém precise falar alguma coisa, né? Então eles já sabem que quando o assento se ilumina, tem uma gestante no transporte, precisa se levantar. Então, uma tecnologia que auxilia aí nessa questão. Aqui no Brasil, a nossa tecnologia realmente é ver a gestante e simplesmente se levantar, né? Porque dá a preferência de lugar para ela. Mas às vezes, por exemplo, quando é uma gestante que ainda não é possível ver a barriga, você não tem problema, porque você já sabe que entrou uma gestante ali que já tem o chaveiro que ilumina o banco. É um jeito, né, de resolver algumas questões. Vamos trocar? Muitas culturas, então não dá para ficar muito tempo falando sobre elas, né? Agora a gente vai para a China, né? Vai um pouquinho falar lá sobre também essa região bem intensa, bem rica culturalmente também. A gente tem algumas questões aí que eles atualmente, né, é conhecido esse movimento no mundo de leftover women. Então, o que é isso? É que lá eles têm uma cultura onde mulheres que passaram aí dos 20 e poucos anos e ainda não se casaram, já começam a ser chamadas de encalhadas, de solteironas, né? Esses apelidos pejorativos que são dados às mulheres que optaram em não ter um relacionamento, né? Em não estar num casamento. E lá essa cultura é bem forte, né? Porque lá também há essa ideia de que as mulheres precisam se casar, né? Como se o casamento fosse algo inevitável a uma mulher. E aí esse movimento tem a ideia de dizer que, opa, peraí, não, deixa que as mulheres decidam o que elas querem, né? E se ela quer estudar um pouco mais, e se ela quer viajar e quer fazer outras coisas, e não quer casar tão cedo, é uma escolha. E se ela também não quiser casar nunca e quiser ser uma mulher solteira, livre, é uma opção dela. A gente não tem que ficar forçando e nem dando esse tipo de apelido pejorativo, né? Nem colocando elas numa situação como se elas fossem excluídas de um grupo ou fizessem parte de um grupo excluído da sociedade só porque não casaram, né? Então eles estão tentando romper com essa cultura, né, de que mulheres que têm 20 ou até chegou aos 28 lá, 29 e está solteira, provavelmente vai entrar aí neste grupo de mulheres que são solteironas, por assim dizer, né? Então agora eles estão querendo romper com essa questão, que é bem legal, né? Não tem nada a ver só porque a gente não quer casar, que a gente não sirva para nada, né? Pelo contrário. Aí a gente tem algumas questões também dos trajes, né, que são sempre muito bonitos, tecidos muito bem elaborados, com seda, com fios, que em um momento eram de ouro, hoje em dia já não mais, que é o kipao, que é considerado aí um traje típico das chinesas e que a gente ainda encontra em algumas regiões mulheres que fazem uso desse traje e que acabou se difundindo pelo mundo aí como uma moda em um determinado momento, bastante utilizado. Mas na China ele não é o traje mais utilizado, mas algumas mulheres costumam sim utilizar esse vestido aí feito, né, em tecidos normalmente em seda, floridos e coloridos também. Vamos trocar de novo? Olha lá. Vamos para o Japão, né? Uma cultura que eu gosto muito, tenho muita curiosidade em conhecer, era um dos destinos que eu iria se pudesse escolher para onde você quer ir, para o Japão, porque eu acho que a cultura deles, a riqueza cultural deles é bem intensa. Infelizmente, no Japão, a gente ainda tem essa cultura onde a mulher acaba sendo submissa, né? Então tem essa questão de que a mulher deve sempre servir ao homem, à família, né? Então isso é bem intenso. Para vocês terem uma ideia,
quando entra um homem no trem, elas devem se levantar. Então, no transporte público é exatamente o contrário. Elas cedem lugar para que os homens se sentem. Inclusive, são elas que carregam as sacolas do mercado, todo o peso. É bem o contrário do que tem culturalmente posto em muitas das culturas, inclusive a nossa, né? É comum, por exemplo, que o homem faça essa função de carregar o peso, as sacolas do mercado, por exemplo, se você está muito cheia de coisas, que ele carregue se for seu companheiro. E no Japão não acontece isso. Uma outra questão também é que as mulheres sempre devem caminhar um passo atrás dos homens, né? Então, quando você caminha pelas ruas, você vê que quando tem casal, a mulher sempre está colocada mais atrás, então está sempre andando ali atrás do homem. São questões culturais, fazem parte aí de uma constituição cultural histórica de milhões de anos, que a gente precisa tomar cuidado para ver até onde é cultural e até onde está violentando, né? Ou está deixando de ser uma escolha para essas mulheres. A gente tem a questão de que elas são responsáveis por gerenciar a família. Então, todas as questões relacionadas aos cuidados com a família ficam por conta das mulheres, que na maioria das vezes deixam as suas vidas profissionais, param com tudo só para se dedicar à família, ao casamento. Inclusive, tem uma questão que é o okuzakai ou otokozakai, que é uma mesada que o marido recebe da mulher. Como ela gerencia tudo, todo o dinheiro que é recebido na família, ela é quem vai cuidar. E aí ela dá um valor para que o marido possa gastar aí durante o mês. Então ele recebe uma mesada, apesar do dinheiro ser dele, já que normalmente é só o homem que trabalha, não é uma regra, mas é bem comum. E aí ela separa um valor para que ele possa utilizar para fazer coisas só para ele, né? Onde ele usa esse dinheiro aí para ele mesmo. Elas também têm uma questão bem forte com os cuidados da pele, né? De se proteger do sol, de fazer aí toda uma rotina de cuidados, de utilizar vários produtos, né? Que dão a elas essa pele, que também a gente costuma dizer, né? Que é uma pele de porcelana bem cuidada, porque elas também têm essa preocupação, né? Em não tomar sol, em fazer todos os cuidados necessários para manter a pele protegida. Aí a gente vai ver algumas coisas que são proibidas às mulheres no Japão. Pois é, século 21, 2022, ainda existem culturas onde tem proibições para as mulheres. Vamos ver? Então, olha lá, algumas questões que no Japão as mulheres não vão ter, pelo menos por enquanto. Uma delas é tornar-se rainha, então não há possibilidade, né? Houve um momento na história em que quase não tinha sucessor para o trono, né? E aí a sucessora que estava apta a fazer era uma mulher. Mas aí deram um jeito e aí assumiu lá um homem, então nunca teve e não é possível. Até aqui, mulheres não se tornam rainhas, não vão governar. Outra questão é visitar a ilha Okinoshima, que é um lugar sagrado, que eles julgam ser importante para meditação, para estudo, né? E para um momento de reclusão aí dos homens, e aí só tem homens, né? Então eles consideram que a entrada de mulheres nessa ilha é ruim porque vai tirar o homem do seu foco religioso, de se cuidar, de fazer toda essa questão de estudo da religião. Por isso, as mulheres não podem visitar a ilha Okinoshima, nem visitar. Elas não podem manter o sobrenome após o casamento. Então elas têm que obrigatoriamente utilizar o nome do marido. Então, deixa de ter o sobrenome delas e passa a incorporar o sobrenome do marido. Aqui no Brasil, por muito tempo, mulheres quando se casavam também utilizavam o nome dos maridos, né? Então a gente tem aí uma questão de ter perdido vários nomes de famílias que eram importantes ou que a gente não vai conhecer direito a história porque as mulheres acabaram tirando o nome. Então se era só uma mulher naquela família, ela simplesmente deixa de existir porque ela passa a utilizar o nome do marido. Hoje em dia não, a legislação já permite que eu nem utilize o nome do meu marido se eu não quiser, ou eu posso optar por utilizar o meu e o dele, ou só o dele. Então é uma questão de poder escolher. No Japão não, casou, vai precisar usar o nome do marido. Um outro monte que tem lá que não pode ser também escalado por mulheres é o Monte Omine, que tem a mesma função, né? É um lugar de religião, de oração, de meditação, e as mulheres, nesse caso, atrapalhariam esse processo e por isso estão proibidas de ir ou até de visitar. Então, para elas não é possível. A outra questão é que elas não podem praticar sumo, que é um esporte bem tradicional dos japoneses, né?
E aí, esse ringue ali que vocês estão vendo, esse tatame, esse espaço onde eles estão ali lutando, é considerado sagrado, né? Então o sumô, muito mais do que um esporte, ele é uma filosofia, então ele tem uma série de questões aí que o envolvem, e as mulheres não podem sequer pisar nesse ringue sagrado. Outra questão, não podem se tornar chefe de sushi. É uma técnica milenar também, né? O corte do peixe, a elaboração do sushi, né? O peixe escolhido. É uma arte, mas que as mulheres não podem estudar. Então ela está reservada aos homens. Então você não vai entrar num restaurante no Japão para comer sushi e vai encontrar uma mulher fazendo isso para você. É uma profissão que ainda está reservada aos homens, pelo menos lá no Japão. Muitas coisas, né? Muitas questões culturais, isso que eu tô trazendo para você, só algumas questões para você ir pensando como as coisas são diferentes em vários lugares do mundo, né? Às vezes a gente acha que é tudo igual e não é bem assim, por isso que é importante conhecer as diferentes culturas. Então, agora vamos lá? Mudar de novo? Outro continente? Agora a gente vai lá para a África. Muita riqueza cultural, inclusive muita coisa incorporada aqui no nosso país, né? Não da melhor forma, talvez, mas que faz parte aí também da nossa cultura. São um povo que trazem para nós muitas contribuições interessantes também, importantes, né? Tem uma diversidade cultural muito intensa, né? E aí com as mulheres não haveria de ser diferente. A gente vai ter lá uma questão das tranças, que além de embelezarem os cabelos, também são como um instrumento político para elas, né? As tranças são importantes porque são momentos em que essas mulheres passam, né, ensinamentos para as outras mulheres ou para as outras crianças que estão sendo trançadas. E no momento em que havia a escravidão, né, em que o tráfico negreiro era muito intenso, essas mulheres faziam as tranças fazendo mapas, né, das suas regiões, das suas tribos. Então as tranças serviam mesmo como verdadeiros mapas. Havia também uma questão onde elas colocavam embutido na trança, escondido nesses penteados, nas tranças, sementes de alimentos que eram típicos do seu lugar, das suas tribos. Então, muitos dos escravos que chegaram ao Brasil, mas também a diferentes locais do planeta, carregavam em suas cabeças, né, nos seus cabelos trançados, sementes aí de diferentes localidades, de diferentes tribos. Era um jeito de manter-se conectado com o seu lugar, já que estavam sendo violentamente arrancados de lá, né? Então as tranças têm muita importância, estão muito mais do que só um instrumento de embelezamento ou de cuidado com os próprios cabelos. Elas trazem muita história, né? Um momento rico onde essas mulheres também passam as suas histórias e também usam como instrumentos aí de luta, né? A gente tem também aí as amarrações com tecidos, né? Então a África tem essa questão que as mulheres fazem roupas muito legais sem utilizar um único ponto, né? Sem colocar um alfinete, nada. Elas só fazem amarrações com os tecidos e aí envolvem esses tecidos pelo corpo e que se tornam vestidos e roupas que as protegem, né? Também são conhecidas pelos seus tecidos muito estampados, muito coloridos e que são produzidos por cada tribo. Então, cada tecido tem aí uma característica que é própria de uma tribo, né? Então, há essa questão também aí envolvida, né, sobre os desenhos que são colocados, os tipos de tecidos que são produzidos por essas tribos serem específicos aí de um determinado povo. Por isso essa riqueza é tão intensa, porque são muitas tribos, então pensem aí nas possibilidades tantas que tem, por isso as amarrações também são bem diversas. Uma outra questão também bem importante são os turbantes, né, que em um determinado momento indicavam a origem dessa pessoa, a tribo em que ela pertencia, a casta, né, que era mais ou menos como se ela fizesse parte de algum grupo. Hoje já não mais isso, né? Hoje ele é um instrumento também de luta que representa esse povo e que por isso faz parte aí dessas questões. A gente vai ver um vídeo bem rapidinho para você aprender a fazer 2 amarrações com turbantes e a gente já volta. Vai lá. Oi meninas, tudo bem? Vim trazer para vocês hoje 2 amarrações bem legais que estão lá na página fazendo um super sucesso. São 2 amarrações simples de fazer, rápidas e que vocês podem usar por aí numa balada, numa festa ou no dia a dia mesmo, tá bom? Vamos lá?
vibe. Just to let you know, I got the good vibe. Trying to obtain peace of mind like Hannibal. My animal instinct make me think about twisting her back out like scoliosis. Forget the roses and the flash poses, stay focused. It will all dissipate in time like MCs who all defecate in rhyme. Until then, we can reminisce, we can't remember when. So come on in, I've got that good vibration. You give me good vibes, like radio waves into the soul of my eternity. You give me good vibes, like radio waves into the soul of my eternity. I don't wanna bore you with my thoughts, but they're so good. I wish you could join me in my dream I had. We were standing in a waterfall of melodies, kissing the breeze. I want you so bad when you're not here. I can't taste you. Cause you hear me. We just vibing, y'all. Check the melody, cactus. Outspoken, these heavenly tracks are probably leaving your back broken. It's easy to crack open the bottle. It's in the ocean, the message is love potion. But hey, work it in a circular motion, got you feeling it. Hey, I thought I told you that stresses just gotta deal with it. Hey, hit the spot when I spray love. You feel it in the heat of the day. Needless to say, yo, feel it in the heat of the day for sure. You give me good vibes, like radio waves into the soul of my My life's calling like JoJo, but I'm not the dancer. Just an MC moving the crowds, the black and the proud. Say it loud, no violence allowed. Lyrical extravaganza spread on this track like cancer. Penetrate with this music from Atlanta to Montana. Abstraction through my bloodline, my mind is a sword. Time after time until life is timeless. My rhymes overpower the mindless, evict the kindness, hatred solicited. We gotta bring back the light to which hip-hop was attributed. Understand the method of madness. In this world that's tragic, life is full of sadness. Love is what we lack here, from shades of brown to the blackness. We represent the hip-hop classics. You give me good vibes, like radio waves into the soul of my eternity. You give me good vibes, like radio waves to the soul of my eternity. E aí, gostou? Sabia fazer alguma amarração dessa? Pois pode treinar, né? É um jeito legal, um jeito diferente de se arrumar. Bom, hoje eu trouxe para vocês só um pouquinho de algumas culturas das mulheres pelo mundo. Você pode imaginar que são muitas outras, né? Diversas. A gente poderia ficar aqui várias aulas conversando sobre isso. Mas aí fica aí na sua curiosidade para você pesquisar um pouco mais, estudar um pouco sobre esse assunto, para entender sobre essas questões que a gente trouxe, desses conflitos que a gente tem, até para poder se posicionar, para ter a sua opinião acerca disso, né? Eu trouxe aqui um pouquinho do que eu acredito e trouxe algumas contribuições aí para você conhecer, ok? Bom, a nossa aula tá terminando, fique bem, a gente se vê na próxima aula, ok? Bye bye, see you! Era uma vez um lindo bosque encantado. E como em todo bosque encantado que se preze, ali vive uma bruxa. Mas essa é boazinha, e o Bosque Encantado fica logo ali, no bairro Vista Alegre. O
Bosque Alemão reúne beleza, cultura e diversão garantida para toda a família.